Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 28, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 ao 2 e 11 ao 12. Pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Clóvis, da Michele, da Ana, do Josimar e do Ney. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial. Agradecendo a presença de todos, também a presença dos nossos irmãos de luz que nos acompanham nesse momento. Pedimos permissão e a autorização do Mestre Jesus para que consigamos realizar nosso estudo nessa noite e que nós possamos levar luz e consolo a todos aqueles que precisam de uma palavra amiga e de conforto nessas passagens e momentos de aflição tão comum nessa existência. E que assim seja, né? Que assim seja. Quem são os pobres de espírito? Então, os pobres de espírito são aqueles que não têm orgulho, não são aqueles que a gente popularmente fala, ai, que pobreza de espírito que tem essa pessoa, né? Que a gente costuma falar brincando. Definitivamente não é essa gíria popular que a gente usa. Os pobres de espírito a que Jesus se refere são aquelas pessoas que não são apegadas não estão preocupadas com as riquezas terrenas, não estão preocupadas com tesouros na terra, mas sim com os bens da alma, né? Estão preocupadas com a caridade, com o amor, estão preocupadas em praticar o bem. São pessoas que buscam o melhoramento, são realmente os humildes, as pessoas que não se envaidecem, são as pessoas que, por mais que saibam, que ainda entendem a sua pequenez, sabe que ainda são falhas e buscam o seu melhoramento. Por exemplo, entende que ainda sente sentimentos ruins, mas que lutam contra esses sentimentos, como a raiva, por exemplo, né? Conseguem dominar os seus maus instintos, as suas más inclinações. Esses são os verdadeiros pobres de espíritos. E aqueles que realmente já conseguiram realmente domar isso. A gente pode dar alguns exemplos de espíritos que não estão mais entre nós. Chico Xavier foi um deles, um exemplo de humildade. Tinha alguns defeitos, mas que, assim, ele era um grande exemplo de como ele conseguia superar as suas mais inclinações, se é que a gente pode dizer que ele tinha mais inclinações. Francisco de Assis, a mesma coisa, né? Exemplo de humildade, de simplicidade, incapazes de julgar o próximo e, pelo contrário, eram pobres de orgulho, mas eram ricos de amor e de caridade, sempre. Então, esses são realmente os verdadeiros pobres de espírito. É isso. Obrigada, Michele.
Por que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Então, quando Jesus disse essa frase, ele usou uma criança para exemplificar a humildade e a pureza de coração. Isso é o que nós devemos fazer também para conquistar o reino dos céus. Na infância, somos puros e não possuímos a maldade, inveja, arrogância, egoísmo, principalmente o orgulho, como a Michelle disse. À medida que nós amadurecemos, passamos a adquirir esses adjetivos e, com isso, vamos nos distanciando dos ensinamentos de Jesus. A criança, como símbolo de humildade, representa tudo o que Jesus espera de nós. Foi para isso que Jesus veio e viveu e ensinou e pregou e sofreu na pele todo o martírio de dor. Sofreu sem ter nenhuma culpa, nenhuma mácula. Jesus, com seu exemplo de vida pautado na justiça e no amor, dividiu a história do mundo em antes e depois. Possuidor de toda a autoridade terrestre e celeste, ele viveu com toda a humildade. Assim, ele quer que a gente também seja. Basta a gente imitar as crianças para ser merecedoras do reino dos céus. É isso. Obrigada, Ana. Por que o par de termo orgulho e humildade revela a polaridade de nossos pensamentos? Pois bem, a humildade é o fundamento de todas as virtudes. E para isso iremos tratar do orgulho e da humildade, conceituando as orientações evangélicas. Conceituando o orgulho como um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, o conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio, demasiado, soberba, é o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. Porque ser orgulhoso significa considerar-se acima dos outros, julgando-os com direitos superiores, privilegiados, ou seja, ser soberbo é ter amor próprio e exagero. Já os humildes é um sentimento oposto ao orgulho, pois o indivíduo é modesto e reconhece que precisa melhorar-se e que todos somos iguais perante a Deus. A humildade é um ato de submissão à vontade de Deus, enquanto o orgulho é como se fosse uma revolta contra ele. Jesus nasceu em uma condição simples e humilde, na manjedoura onde os animais comem, despediu-se na cruz, ensinou por atitudes e por palavras que para entrar no reino dos céus é necessário termos simplicidade de coração e humildade de espírito. Pois bem, ter a simplicidade, é compreender o que é essencial para satisfazer as verdadeiras necessidades da vida, adequadas à realidade pessoal, profissional de cada ser humano. É aquele que é simples, não cria necessidades artificiais, pois não possui ganâncias descabidas, desnecessárias. Ter humildade é saber servir ao próximo. Podemos ser humildes em todas as classes sociais, na pobreza ou na riqueza. A humildade não tem relação com a condição financeira. Portanto, ser humilde não significa ser pobre materialmente. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos,
Ele quis nos dar o exemplo supremo da humildade. Naquela época, as pessoas caminhavam por estradas de terra, pelo fato de usarem sandálias, chegava aos seus destinos com os pés empoeirados, e essa tarefa de lavar os pés antes das refeições eram feitas por escravos. Então, Jesus quis nos ensinar que o maior para Deus será sempre aquele que fizer o menor, se fizer o menor de todos. Já os orgulhosos é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas diferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais puras do que as do pobre. Então, a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma de sua superioridade individual. E ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê diante de si e atrás de si, nem acima de si. É o sentimento de personalidade que sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. Pois bem, o orgulho desvira não apenas do amor dos nossos semelhantes, mas torna qualquer aperfeiçoamento impossível, enganando sobre o nosso valor, cegando-nos sobre os nossos defeitos. Apenas um exame rigoroso dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nos permitirá melhorarmos. Ou seja, é o nosso autodescobrimento. Mas como o orgulhoso submeter-se-á a esses exames? Pois bem, meus irmãos, de todos os homens orgulhosos, é aqueles que menos se conhecem. Não se conhecem de maneira nenhuma. Então, por isso, sempre é vaidoso, nada pode desenganá-lo, sempre, quando você vai tocar em alguma coisa que pode esclarecer, ele se afasta, não discute, apenas se compraz no convívio de aduladores. O homem simples e humilde de coração, o pobre de espírito, rico em qualidades morais, chega mais depressa à verdade, apesar de possível inferioridade intelectual na relação do orgulhoso, pois está disposto a aprender. Gratidão. Obrigada, Ney. Por que Deus permite tantas diferenças sociais? Uns têm tanto e outros nada têm. Então, antes de responder essa pergunta, é importante a gente compreender que essas diferenças sociais são consequências da nossa própria conduta, né? Da nossa alguns com a ganância, né? Com o individualismo acima de tudo, outros até pela falta de interesse, falta de atitude mesmo, né? Enquanto uns trabalham pela conquista dessa condição financeira, outros preferem, não são tão cuidadosos quanto a isso, né? Mas essas diferenças sociais, elas existem em função disso, das diferenças de conduta, né? No próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos explica que as diferenças sociais existirão enquanto nós não nos compreendermos como um todo, né? Enquanto nós estivermos prevalecendo a nossa própria vontade, as diferenças sociais irão existir. O propósito das diferenças sociais
né? Porque Deus permite que essas diferenças sociais aconteçam, é também para a nossa provação, né? O pobre é provado pela sua submissão, vamos dizer assim, né? Pela aceitação dessa condição sem se revoltar. E aquele que tem acesso aos recursos, né? Aquele que é rico de posses, pela sua inteligência em utilizar esse recurso, né? Quando a gente fala em inteligência, em utilizar o recurso, é usar o recurso de forma que favoreça também, né, aqueles que são menos privilegiados. Quando a gente fala assim, às vezes a gente imagina que a gente tem que sair distribuindo, né, dinheiro, e não é por aí, né? É aquela gerenciar com sabedoria, é você, se é o caso, se você for um empresário, constituir uma empresa, é reconhecer o bom trabalho dos seus funcionários, é remunerá-los com o merecimento deles, né? Reconhecer o valor do trabalho de cada um, né? E muitas vezes, infelizmente, não é isso que a gente presencia no nosso dia a dia. Obrigada, Josimar. Por que ser indulgente com aqueles que nos ofendem e nos caluniam? O que é indulgente? Indulgente é um adjetivo e substantivo de dois gêneros, que ou aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar, clemente, tolerante, e também é que ou aquele que se mostra favoravelmente disposto na apreciação de trabalhos ou de atos de outrem. Etimologicamente, o termo indulgência se originou a partir do latim indulgentia, que significa bondade, para ser gentil ou perdão de uma pena. A primeira revelação, feita por meio de Moisés, regulou as relações humanas. Entretanto, ainda previa a vingança. Na lei mosaica, estipulava o olho por olho e dente por dente. Quando Jesus nos traz a segunda revelação, quebra com esta situação, brindando a humanidade com a lei do amor e do perdão, concentrando nos dois primeiros itens dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isto representa uma evolução moral, pois se mantivéssemos nossa conduta, acabaríamos todos cegos e banguelas. Normalmente, somos juízes complacentes com os nossos erros e rígidos com as faltas alheias, quando, na verdade, devemos nos comportar de forma inversa. Isso é uma forma de bondade e caridade. Todos nós cometemos faltas e devemos nos policiar e ter uma autocrítica com um peso maior e revelar os erros dos demais. Assim, por ser uma forma de caridade, já é um bom argumento para sermos indulgentes. Outro ponto que devemos observar é que, se não perdoarmos, se não formos indulgentes, o que acontece? Primeiro, fazemos mal à nossa própria saúde física, mental e espiritual. Ao ficarmos remoendo faltas cometidas por outros, desejando o mal daqueles que em algum momento cometeram faltas para conosco e com vibrações de baixa frequência, é como tomar veneno desejando que o outro desencarne. Sendo indulgentes, quebramos o ciclo vicioso do ódio sem fim e, com amor ao próximo, vamos, antes de qualquer coisa, fazer o bem a nós mesmos. Por isso, vamos nos reconciliar o quanto antes com as pessoas que temos desavenças, pois temos uma certeza que vamos desencarnar, só não sabemos quando.
Por isso, não deixemos o perdão para amanhã. Perdoemos agora. Obrigada, Clóvis. Obrigada pela colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para o nosso amigo Ney fazer nossa prece de encerramento. Vamos nos harmonizando, emitindo vibrações amorosas em agradecimento ao Mestre Jesus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando mais um Conversando o Evangelho e agradecendo a espiritualidade amiga que coordena essa atividade, abençoando os nossos coordenadores encarnados, desencarnados, iluminando aqui a cada um companheiro presente, os que não puderam estar conosco por algum motivo, que essas bênçãos, essa amorosidade, essa luz, essas vibrações de paz e harmonia alcance a todos, alcance a humanidade que tanto necessita, alcance o nosso planeta. Pai querido, abençoa também, Pai, todas as nossas fontes de água, de rios, dos mares. Pai amado, abençoa todas as pessoas que se encontram no leito dos hospitais, nas UTIs. Todas as famílias que se encontram em aflições, que possam ouvir o nosso Evangelho e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais. Senhor Jesus, ampara cada um de nós aqui, derramando muita paz, muitas bênçãos em nossos corações e dando um bom restante de semana a todos nós. E uma noite de paz, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.